Apocalipse, capítulo 1. Você que está em casa pode abrir sua Bíblia. Apocalipse, capítulo 1, versículo 9, diz assim: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Capítulo 4, também o versículo 1. Capítulo 4, 1 diz assim: Depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: Sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Amém, queridos? Vencer a provação é um desafio. Nós somos desafiados diante das nossas provações, muitas provações. Estamos há mais de um ano, meados de março do ano passado, surgiu a notícia dessa pandemia, desse vírus tão maléfico. Mas nós vencemos, porque nós chegamos aqui um ano depois, nós estamos aqui na presença de Deus, nós não perdemos. Nós não perdemos. Na verdade, algumas vidas o Senhor as levou para estar com Ele nos céus. Mas nós outros temos alcançado uma bênção especial do nosso Deus. E temos conseguido superar essa grande dificuldade. Provação aparece para todo mundo. Tem gente que pensa assim: eu estou sendo provado. Será que eu estou em pecado? Será que a minha vida está desagradando a Deus? Será que é isso que está acontecendo? Não, não é isso. De forma alguma. Nós todos nesse mundo somos provados, um momento ou outro. Se você pegar de Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar servos e servas de Deus, fiéis ao Senhor, provados, como é o caso aqui do apóstolo João, absolutamente fiel a Deus. Ele já tinha aqui, no texto que li, aproximadamente 90 anos de idade. E quando ele se converte a Jesus, ele tinha pouco mais de 20 anos. Ou seja, ele estava ali, seguindo a Jesus, mais ou menos há 70 anos, e fazendo o seu melhor no reino de Deus. Ele era um apóstolo, e também um pastor local. E ele pastoreava com muita fidelidade, com muita dignidade. Ele realmente realizava aquilo que precisava. A sua fidelidade era impressionante. O seu jeito de realizar a obra era de alguém que conhecia e servia a Deus com todo amor e carinho. E ele acabou sendo mandado pelo imperador para a ilha de Patmos, local para onde iam os piores criminosos do império. Quando alguém se rebelava contra o império, era enviado para aquela ilha, uma ilha muito distante da terra, de cujo lugar ninguém escapava. As pessoas que eram enviadas àquela ilha iam para lá para morrer. Sabiam que ia morrer. Agora imagina um servo de Deus com quase 90 anos, ou um pouco mais. Ele é enviado sozinho, sem nenhum parente, sem nenhum membro da igreja, sem ninguém, humanamente falando, que pudesse ajudá-lo. Mas ele vai para aquele lugar. E naquela ilha, ele que já tivera tantas experiências com Jesus, inclusive experiências presenciais, agora ele vai ter a maior experiência da sua vida. Ele vai ver o Senhor Jesus glorificado nos céus. Nós vemos aqui
do versículo 11 até o versículo 20, uma experiência linda com Jesus. Quando ele vê o Jesus não mais crucificado, não mais sofrendo em nosso lugar, mas ele pode ver o Jesus ali glorificado. Ele pode ver o Jesus ali totalmente vencedor, vitorioso. Ele que era tão íntimo de Jesus aqui na terra, ele chegou a perder os sentidos e a cair no chão quando ele viu a grande glória do Senhor lá nos céus. Mas Jesus coloca sobre ele a sua mão e o Senhor Jesus revela para ele toda a verdade que estava acontecendo e vai além, revela os acontecimentos do fim, que é o que nós já estamos vivenciando. É algo impressionante. Quando todo mundo pensava, João vai morrer, João não escapa, ele escapou. No versículo 9 que lemos, nós vemos que ele estava lá, enfrentando aquela tribulação, porque ele servia ao Senhor, e ele era fiel à palavra e ao testemunho que dava. Mas no capítulo 4, versículo 1 é lindo. Depois dele ter tido as primeiras experiências com Jesus, inclusive as cartas às igrejas da Ásia, ele olha e vê uma porta aberta nos céus. Que lindo isso! Imagina você vendo uma porta aberta no céu. E ele ouve como aquela primeira voz que ele ouviu na ilha, como de trombeta, que diz assim: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Uma porta é aberta nos céus e o Senhor fala para ele: sobe aqui. Na verdade, o Senhor não estava levando João de maneira definitiva para os céus, mas o Senhor estava levando João ali para dar a revelação do Apocalipse, a revelação dos últimos acontecimentos. Então, queridos, quando tudo parecia perdido para João, ele tem uma porta aberta no céu, aleluia. O Senhor abre uma porta no céu. Ele fala com Deus. Ele tem grande experiência com Deus. Isto é maravilhoso, isto é glorioso. Isso anima o nosso coração. Nós passamos esses 2 meses com essa campanha Rompendo em Fé. Nós tivemos na campanha o pastor Adilson, também o pastor José Otávio ministrando a palavra. E eu estou ministrando esta 7ª palavra, com esse tema, Rompendo em Fé. Então, nessa 7ª vez, eu quero que você, onde quer que esteja, você tome posição para romper em fé e para chegar do outro lado vitoriosamente. Essa campanha não foi em vão. Nós começamos a campanha no templo, mas nós fizemos apenas as primeiras reuniões no templo, depois fizemos online. Mas no templo ou online, a bênção de Deus chegou para a tua vida. A bênção do Senhor chegou aí no teu lar. A vitória é grande e você vai completar essa campanha rompendo em fé. O Senhor abriu uma grande porta para você, conforme isso que Ele está nos falando nesta noite. Então, com base no texto, vamos meditar. Repita aí na tua casa: rompendo em fé. É a parte 7 dessa mensagem. O Senhor me inquietou, irmãos, de uma maneira linda. Deus falou comigo. Começou com Abraão, pai da fé. Aí o Senhor, ele rompendo em fé, levou para Isaac, seu filho, depois Jacó, seu neto. Depois o Senhor me levou a que meditasse em um dos grandes profetas, Daniel, vencendo a cova dos leões. Aí o Senhor nos trouxe para o Novo Testamento, e vimos ali Pedro sendo livre de uma prisão, de uma maneira miraculosa, quando uma porta da prisão é aberta pelo Senhor e ele sai livre. Aí o Senhor nos conduziu para o outro grande apóstolo, Paulo, o qual tiveram uma experiência ímpar
ao escapar de um naufrágio no mar, e o Senhor deu para ele as 276 almas que estavam no navio, uma vitória extraordinária. E agora o Senhor nos conduz a este grande apóstolo João, no livro do Apocalipse. Começamos em Gênesis e estamos terminando em Apocalipse, quando João tem essa vitória extraordinária. Em vez de perecer na ilha de Patmos, ele é levantado pelo Senhor, ele sobe aos céus, tem a grande revelação do Apocalipse e volta à terra para anunciar o que Deus projetara na sua vida. Então vamos lá, rompendo em fé. Diga aí na tua casa, com graça na tribulação. A parte A do versículo 9 de João 1 diz: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação. A gente gosta de ter companheiros em festa, gostamos de ter companheiros na igreja, amamos ter companheiros em casa, até mesmo no trabalho, numa viagem. Mas companheiros na tribulação não é aquilo que buscamos, mas é aquilo que vivenciamos, é o que está acontecendo conosco. Aqui João, ele começa esse versículo dizendo: eu, João, irmão vosso, companheiro na tribulação. O que João estava transmitindo à igreja do Senhor? Vocês estão em tribulação? Eu também estou. Vocês estão sofrendo? Eu sou apóstolo e também estou sofrendo. Está difícil para vocês? Também está difícil para mim. A vida é essa. João está manifestando aqui que todos os ungidos podem passar por tribulação. Nós estamos vivendo essa fase tão difícil no mundo. É uma grande tribulação, a maior que o mundo enfrentou nesses últimos 100 anos. Mas isso é possível, isso acontece. Querendo nós ou não, isto acontece. Então, o que João está falando conosco? O Senhor está usando João para falar conosco. Companheiro na tribulação. Ele está dizendo que nós podemos vencer, romper em fé, com graça na tribulação. Em vez dele murmurar ali naquela ilha, dele reclamar, virar para Deus, falar: Deus, eu te sirvo desde sempre. Eu sou o último dos apóstolos vivos. Por que eu teria que terminar numa ilha de bandidos? Só tinha bandidos ali. Por que eu tinha que terminar minha vida aqui? Não, ele não murmurou, ele não reclamou. Ele diz: companheiro na tribulação. Ele entendeu que aquela era simplesmente mais uma tribulação. E ele recebe aquilo com graça. Ele deixa a graça de Deus invadir a sua alma. Ele deixa a graça do Senhor dominá-lo naquele momento. E ele demonstra toda a firmeza que tinha com Deus. E ele transmite ali para a igreja o companheirismo mesmo na tribulação. Mostra a determinação diante da luta. Graça na tribulação. É impressionante você ver uma pessoa de 90 anos, em vez de murmurar, ele demonstra força, ele tira força, ninguém sabe de onde, mas nós sabemos que vem da graça do Senhor. Humanamente falando, as pessoas não conseguem entender, mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que a graça nos proporciona isso. Nós precisamos viver a graça do Senhor. Nós precisamos deixar que essa graça nos domine. Nesse momento difícil do mundo, você não precisa entrar na tua casa e chorar. Você não precisa entrar em desespero, ainda que algumas vezes você sinta vontade de chorar. Você deve confiar na graça do Senhor. Deus está chacoalhando o mundo com essa tribulação. Ah, como está! Mas tudo isso é para Deus realizar uma obra maior. Se não fosse essa tribulação, será que o mundo seria melhor? Com certeza não. Essa grande tribulação do mundo está levando as pessoas a ter uma experiência com Deus. Muitos têm se dobrado diante de Deus, alguns têm se afastado. Isso aqui é uma prova para ver quem é fiel ou não. Mas nós precisamos ter graça na tribulação. Está difícil? Está, mas vamos ter graça. Não vamos perder a força, não. Nós precisamos olhar para a tribulação
e entender que Deus está conosco, que Deus é maior, que Deus é melhor e que Ele vai nos abençoar. Deixa Deus aí agir na tua vida. Você está doente, você está com um problema, Deus tem algo para você, Deus tem algo para te conceder. Você não vai perder, você não vai perecer. Tenha graça na tribulação. Vamos lá, rompendo em fé. Em segundo lugar, diga aí na tua casa, com perseverança na fé. Na parte B, diz assim, no reino e na perseverança em Jesus. Então veja bem, eu tirei toda a minha mensagem desse versículo. Então ele diz, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Quando ele observa a luta que estava enfrentando, ele não demonstra nenhuma apatia espiritual. Ele não demonstra estar tendo nenhum desânimo pessoal. Mas ele tenta escrever isto que nós estamos lendo, para passar uma mensagem positiva. E ele está dizendo, eu estou tendo perseverança em Jesus. E cada um de vocês precisa ter perseverança em Jesus. Ele estava naquela ilha, era um lugar sombrio, era um lugar ruim. E ele naquela ilha, possivelmente algemado. Mas ele olhava para os céus e falava, eu tenho perseverança em Jesus. Ele vai ter experiência com Jesus depois de ele manifestar isso. Eu tenho perseverança, eu continuo na fé. Quem sabe alguém lá de Éfeso, onde ele pastoreava aquela igreja, podia pensar, ele agora perdeu tudo, perdeu a fé. Não, ele continuava, ele era persistente, ele não tinha desanimado até naquele momento e não iria desanimar. Ele estava dizendo que iria permanecer. Perseverança em Jesus é permanecer a despeito de tudo. Está tudo difícil, vamos permanecer em Cristo Jesus. Está complicado, vamos continuar servindo a Deus. Vamos continuar amando a Deus. Vamos continuar olhando para os céus. Nós precisamos perseverar em Cristo Jesus. Mesmo porque nós não temos outra esperança nesse mundo. O apóstolo João sabia que a única esperança dele era Jesus. Ele sabia daquilo. E ele não permite que a tribulação acabe com a sua fé ou prejudique o seu relacionamento com o Senhor. Ele manifesta ali toda a sua perseverança na causa. Queridos, vamos continuar firmes. Eu estava hoje à tarde lá em casa, pensando aqui no culto, imaginando assim, como é difícil, né? A gente gosta de estar juntos, todos juntos, louvando a Deus, adorando a Deus. Mas eu pude pensar assim, nós temos que perseverar no Senhor. Porque se nós perseverarmos na fé, a vitória virá. A vitória virá. Nós vamos romper em fé se perseverarmos na fé. Se nós deixarmos de crer, nada de bom vai acontecer conosco. Se nós continuarmos crendo, a vitória virá. Amém. Você pode pensar, mas qual é a vitória que está chegando, pastor? Espera aí. Espera aí na tua casa e você será surpreendido com aquilo que Deus tem. Há uma vitória chegando. Mas você pode imaginar, pastor, a minha situação financeira está difícil nesse ano, eu perdi muita coisa. A vitória está chegando. Mas como? Como eu vou sair dessa situação? Você vai sair porque Deus vai fazer você sair. João não tinha nenhuma chance de sair da ilha. Ele saiu da ilha, foi para o céu, voltou para a terra, sua vida continuou. Deus não depende das circunstâncias nas quais estamos envolvidos. Ele é do nosso lado. Ele está do nosso lado. Se nós perseveramos nele, Ele nos dá a vitória. Se nós continuamos a crer no seu nome, nós vamos vencer. Ele está dizendo para você nessa noite, a tua vitória chegou.
A tua vitória está aí. Você não vai perder esta causa, essa luta. As tuas finanças estão em dificuldade, mas você vai vencer. Você está com dificuldade no colégio, na faculdade, a vitória virá. Você está com dificuldade na vida espiritual, continua crendo e Deus vai te renovar. Você está enfermo, a da saúde virá. Essa enfermidade não é para a tua morte, você vai vencer. Você vai romper em fé e vai ter a vitória no nome de Jesus. Rompendo em fé, em terceiro lugar, você repita na tua casa, com fidelidade à palavra de Deus. A continuidade do versículo 19 diz: achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus. Olha aqui, irmãos. Ele estava ali naquela ilha e fala da tribulação, fala da perseverança. E depois ele vai escrever e dizer: eu estou aqui por causa da palavra de Deus. Eu não estou aqui porque sou um criminoso, não matei ninguém, não roubei, não enganei, não defraudei. Eu não estou aqui porque causei uma revolta do império, jamais fiz isso. A única coisa que eu fiz foi servir ao Senhor com a palavra. O que eu fiz na minha vida foi pregar a palavra, é isso que João queria dizer. O que eu fiz foi ser fiel a Deus e fiel à sua palavra. O que irritou o império e o mandou para lá, porque João pregava: Jesus é o Senhor. E César queria que as pessoas no império dissessem: César é o Senhor. Mas a mensagem de João era: Jesus é o Senhor. Não é César o Senhor. Na verdade, ele não falava contra César, ele falava engrandecendo e glorificando o nome de Jesus, o nome do Senhor. Então, ele era fiel à palavra, ele pregava a palavra, ele vivia a palavra, ele se envolvia com a palavra. E ele diz: eu estou aqui por causa da palavra. Se ele não tivesse pregado com fidelidade a palavra, ele não teria ido para lá. Mas ele preferiu sofrer do que deixar de pregar toda a verdade de Deus. Fidelidade à palavra. Ele demonstrou lealdade a Deus e a sua palavra. Nós precisamos ser leais. Ele demonstrou que tinha apego às verdades divinas. Ele não tinha nenhuma, não dava nenhuma importância àquilo que poderia acontecer com ele. Ele era fiel. Ele era fiel o tempo todo. A Bíblia fazia parte da sua vida. Os livros que já existiam à época escritos, e quase todos estavam ali nas mãos dos servos de Deus. Eles se voltavam para aqueles livros. A Bíblia não tinha sido organizada ainda como Bíblia, mas tinha os livros do Velho Testamento, e já os evangelhos, cartas de Paulo, do próprio João, também de Pedro. E tudo aquilo levava os apóstolos, os líderes e os membros a serem fiéis. E João demonstra ali toda a sua fidelidade. Ele diz: eu vou ser fiel àquilo que Deus falou. Eu vou ser fiel àquilo que Deus revelou. Eu vou ser fiel àquilo que Deus mostrou. Eu vou ser fiel à palavra de Deus o tempo todo. E por isso que ele foi para lá. Foi para aquela ilha. Queridos, a tribulação é grande, mas você tem que ser fiel à Bíblia. O que a Bíblia fala é a verdade. O que a Bíblia fala é a verdade. Nós precisamos crer na Bíblia. No culto infantil, a Marcela gosta de falar: a Bíblia é 100% verdade. É isso mesmo, é 100% verdade. A Bíblia é verdade. Nós temos a Bíblia conosco, nós temos a palavra de Deus conosco, nós precisamos crer nela. E a palavra tem mais de 8.000 promessas para nós, precisamos crer nas promessas. Precisamos crer naquilo que Deus tem falado, naquilo que Deus tem mostrado. Nós precisamos acreditar na palavra de Deus, nós precisamos acreditar. E precisamos ir além, apregoar essa palavra. Nós precisamos levar a palavra. Nós precisamos dizer para o mundo que o mundo precisa dessa palavra. Que o mundo precisa dessa verdade. Que o mundo precisa do Senhor.
Nós não podemos deixar de pregar a verdade de forma alguma. Nós precisamos transmitir a palavra do Senhor. No tempo de tribulação, muito mais. Nesse tempo, precisamos ser fiéis à palavra, custe o que custar. Nós não podemos perder o ânimo. Vamos rompendo em fé pela palavra. Você está com dificuldade, rompa em fé pela Bíblia. Você conhece a Bíblia, leia a Bíblia, medite na palavra, ouça a mensagem e acredite nessa palavra. Rompa em fé com a palavra. A palavra é a tua vitória. Ainda que você tenha alguma dificuldade, mas você vai vencer pela palavra. Deixa a palavra te abençoar. Rompa em fé com a palavra. Você tem o maior tesouro em tuas mãos. E esse tesouro, que é a Bíblia, te conduz à vida eterna. Anda nessa palavra. Confia nessa palavra. Rompa em fé pela Bíblia Sagrada. E a bênção será tua. A bênção será da tua casa. A vitória virá. Acredita nisso. A vitória está chegando. Aleluia. Para terminarmos esta mensagem. Rompendo em fé. Quarto lugar, você repita. Com firmeza no testemunho. Final do versículo 9 diz, e do testemunho de Jesus. Então João diz, eu sou irmão vosso e companheiro na tribulação, sou perseverante em Jesus, estou na ilha de Pátmos por causa da palavra e do testemunho de Jesus. Irmãos, o testemunho de Jesus hoje é fácil de ser dado, mas naquela época não era. Quem testemunhava de Jesus tinha problema com o Império Romano. Quem testemunhava de Jesus tinha problema com o mundo da época, os gregos e tantos outros. Quem testemunhava de Jesus tinha problema, inclusive, com os judeus. O problema era grave, todo mundo se opunha àqueles que testemunhavam de Jesus. E agora, nós vemos aqui o apóstolo dizendo, eu estou aqui por causa da palavra e do testemunho. Ele com 90 anos saía às ruas dizendo, Jesus é o Senhor. Jesus é o Salvador. Jesus virá. Jesus vai voltar. Ele falou que vai voltar e ouvir dos seus próprios lábios quando ele esteve aqui. Quando ele esteve entre nós, o Deus conosco, João testemunhava. Então ele, em razão da firmeza no seu testemunho, ele sofreu aquela situação terrível daquela prisão na ilha de Pátmos. Mas ele estava ali esperando a vitória, porque ele sabia que tinha sido firme no testemunho de Jesus. Ele sabia que jamais ele tinha negado a Jesus. E que ele tinha escolhido servir a esse Senhor maravilhoso. A sua dedicação era evidente. Quando lemos a Bíblia percebemos isso. O seu esforço era descomunal. Ele tinha muita coragem. Apesar da idade que tinha, ele era corajoso em pregar, em falar. A gente vê quando ele escreve Apocalipse, ele transmite o livro do Apocalipse. Nós vemos ali um homem ousado, um homem corajoso. E tudo aquilo o leva à prisão. Mas ele foi firme, ele continuou firme no seu testemunho. Firme no seu testemunho. Por isso ele rompeu em fé. Eu quero dizer para você que para você romper em fé, você tem que continuar crendo em Jesus. E continuar testemunhando para o mundo. Ainda que as pessoas digam, cadê o teu Jesus? Você fala, o meu Jesus está na glória e ele vai voltar. E ele é soberano e ele tem o controle sobre tudo. E ele tem o controle inclusive sobre esse vírus maligno. Esse vírus não vai nos vencer, não vai nos derrotar, ninguém, nada pode fazer isso. Mantenha o teu testemunho firme. Testemunhe dentro da igreja, mas testemunhe dentro da tua casa, diga para a tua família, ainda que alguns não creiam, Jesus é o único caminho, a única verdade e a vida. Lá no teu trabalho, continue testemunhando, ainda que as pessoas digam, cadê Jesus?
está todo mundo morrendo, você diga: Jesus está no controle, Ele sabe todas as coisas. Continue testemunhando, continue contando aquilo que a Bíblia manda você testemunhar. Continue firme com o Senhor, não se deixe mover para um lado nem para o outro. Continue firme na palavra, continue firme no testemunho, e o Senhor será contigo e vai te abençoar, Ele vai te ajudar, Ele vai te fazer vencer. Você vai romper em fé com o Senhor, mas você precisa continuar bem firmado no Senhor. Você não pode deixar a tua firmeza de lado de forma alguma. Nós temos percebido vidas desanimando da fé, algumas pessoas abandonando o Senhor, e isso é fatal para essas vidas, porque quando alguém abandona o Senhor, perde toda a esperança. A nossa única esperança é o Senhor, nós não podemos deixá-lo por nada, e precisamos continuar testemunhando. Quando Noé fazia a arca, ele testemunhava: olha, vai chover e o mundo vai acabar no dilúvio. Eles não acreditaram e aquilo aconteceu. Vamos testemunhar e dizer: Jesus vai voltar, e tudo isso aqui é princípio de dores, tudo isso aqui é uma preparação para o tempo do fim. Rompa em fé com um forte testemunho, rompa em fé dizendo que o Senhor é o Senhor de verdade. Rompa em fé, não perca a tua fé por nada, e o Senhor será contigo. Pastor Reginaldo, a equipe vem à frente para nós fazermos o encerramento desse culto. Rompa em fé com graça na tribulação, não se desespere na tribulação. Rompa em fé com perseverança na fé, persevere em Jesus. Rompa em fé com fidelidade à palavra, creia e viva esta palavra. Rompa em fé com firmeza no testemunho, testemunhe para todo mundo. Testemunhe, diga para todo mundo que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor vive e reina. Rompa em fé, servindo a esse Deus. Rompa em fé e Deus será contigo.